Bom, tá aqui o problema. Uma partícula está andando com uma velocidade inicial v0 e está submetida aqui a uma aceleração que é proporcional à velocidade. E o k é uma constante. E aí a pergunta, como a gente encontra aqui uma expressão para v de t e s de t? Né? S é o espaço. Da onde que a gente começa? A gente sempre começa da definição de velocidade, né? A velocidade é a variação da velocidade no tempo, certo? E essa expressão aqui nada mais é do que menos a constante vezes v. É o que está escrito aqui no enunciado do problema. Como eu resolvo agora? Bom, a gente tem que separar aqui as funções de velocidade de um lado da equação e as funções do tempo do outro. Então, nessa equação, a gente teria dv sobre v igual a menos k dt, certo? Eu separei essas duas expressões. E aí a gente pode integrar, né? Porque só tem função de v aqui do lado esquerdo e só tem função do tempo do lado direito da equação. Bom, a gente sabe que a velocidade inicial é v0 e a gente quer calcular, né, uma expressão para v. Vamos assumir que a gente está considerando o tempo inicial como sendo o tempo zero, né? Onde a gente ligou o cronômetro. E até um certo tempo. Então a gente vai encontrar uma expressão aqui que é v em função do tempo. Resolver essa integral do lado direito é fácil. Então, o que sobra nessa integral? Integral de 0 até t de um polinômio, que é uma constante, menos kt dt. Isso aqui dá exatamente menos kt. Agora, qual que é a integral, então, do lado esquerdo? Né? Como resolvo essa integral do lado esquerdo? Essa integral é aquela integral conhecida como ln. Né? Essa aqui é o log natural. Então, esse aqui é o ln de v, de v0 até v. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que isso é igual a menos kt. Se a gente substituir aqui, então, a gente vai ter ln de v menos ln de v0 é igual a menos kt. Essa diferença de ln aqui, dessas duas funções, a gente pode reescrever como ln, né, a diferença de dois logs da divisão, da ln da divisão dos termos. Isso aqui é igual a menos kt. Bom, para eu conseguir desaparecer com essa função ln aqui, eu preciso, então, aplicar aqui a função exponencial, que é o inverso da função ln. Então, eu teria essas duas expressões aqui. Quando eu faço isso, o lado esquerdo da equação fica v sobre v0, e o lado direito permanece exponencial de menos kt. O resultado aqui da função, né, v, é o v em função do t, né, é a função que a gente queria encontrar, é v0 exponencial de menos kt. Então, se a gente aplicar aqui o tempo igual a zero, a gente vai ter exatamente a velocidade inicial v0, e essa velocidade ela vai sendo reduzida de forma exponencial. Em teoria, ela nunca chega a zero. Né? A função exponencial ela chega a zero exponencial com constante negativa, né? Ela só vai chegar a zero no tempo infinito. Bom, faltou aqui ainda calcular mais um ponto. Nós fizemos esse. Faltou a expressão de S de t. Da onde eu consigo calcular isso? Vamos lembrar que a velocidade, a definição de velocidade é a variação, né, da partícula no espaço, né? Então é um ds dt, e a gente já calculou aqui a expressão do v de t, essa expressão. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem v0 exponencial de menos kt. Resolvo do mesmo jeito. Escrevo ds, como tem função do tempo do outro lado, então fica v0 exponencial de menos kt dt. Beleza? Então, agora a gente pode resolver a integral dos dois lados aqui.
quais são os limites aqui? A gente vai de uma posição inicial, podemos chamar aqui do S0, talvez, até a posição que a gente quer calcular. Ou se você quiser chamar o S0 de zero, depende de onde você escolhe a origem. E aqui a gente vai resolver também de T até T0, de 0 até T, perdão. Então, o lado esquerdo aqui dá S menos S0. Se a origem for S0, tudo bem, está lá. E aqui a gente vai ter uma constante V0 e para resolver essa integral da exponencial, o que a gente vai ter? A gente vai ter 1 sobre menos k exponencial de menos kt, certo? E a gente tem que substituir aqui de 0 até t. Não pode esquecer aqui, porque a exponencial de 0 aqui vai dar 1. Por que dá isso, né? Porque se eu derivar dt de 1 sobre menos k exponencial de menos kt, né, a derivada da exponencial vai cair aqui, então vai se cancelar. Vai ficar menos k sobre menos k exponencial de menos kt. Isso aqui cancela e a gente volta para a função original. Por isso que a integral ela é dessa forma, né? Então, aqui a gente vai ter S menos S0 igual a V0 menos V0 sobre K. E aí a gente vai substituir exponencial de menos kt menos a exponencial de 0, que é 1. Certo? Como tem um sinal trocado aqui, a gente pode escrever isso assim: S menos S0 é igual a V0 sobre K vezes 1 menos a exponencial de menos kt. Se o S0 for 0, que é a origem, você tem a expressão aqui em função do tempo para o espaço. V0 sobre K vezes 1 menos a exponencial de menos kt. Quando o tempo é igual a 0, essa diferença aqui dá 0. 1 menos exponencial de menos kt com t igual a 0 vai dar 0. E a gente tem o S igual à origem, que é o 0, que a gente adotou. Bom, era isso. Até o próximo.